Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Reconciliação em Cristo. Hoje nos reunimos para meditar em mais uma palavra inspirada pelo Espírito Santo que serve para você, para mim e para toda a humanidade. Hoje a nossa meditação se concentrará no Evangelho de Lucas, capítulo 15, no qual Lucas, através de 3 exemplos dados por Cristo, nos apresenta 3 diferentes missões relacionadas à pregação do Evangelho. Mas para introduzir, queria voltar um pouquinho. No finalzinho do Evangelho de Marcos, quando Jesus, nos instantes finais em que estava aqui nesse planeta, após a ressurreição, quando se preparava para ascender ao céu e se sentar à destra de Deus para inaugurar o fantástico reino que governa a vida do crente, Jesus deixa essa palavra, me refiro ao capítulo 16, versículo 15. Palavras de Jesus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Meu irmão e minha irmã, toda vez que Deus fala conosco, Ele expressa com clareza a sua mensagem. Nós estamos acostumados no mundo a ouvir certas expressões e interpretá-las de uma maneira diferente. O texto fala uma coisa e nós recepcionamos o texto de uma maneira filtrada. Filtrada pela nossa cultura, pela nossa vivência, pela nossa experiência no mundo. Então, muitas vezes, quando nós lemos aqui na palavra, escrito todo, toda, sempre, nunca, tendemos a interpretar, a filtrar essa mensagem como nós estamos acostumados a fazer no mundo. No mundo todo não significa necessariamente todo. Nunca, não necessariamente é nunca. Mas quando se trata da palavra de Deus, as coisas são claras. Quando Jesus fala toda, ele está querendo dizer a toda, sem distinção. Portanto, não cabe a você ou a mim ou a qualquer pessoa fazer acepção de pessoas, porque Jesus não o fez. Em outra passagem ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se, toma a tua cruz e me segue. Aquele pode ser qualquer pessoa. Então, quando Jesus fala todos, ele está falando para todos. E aqui, Jesus nos dá uma missão, uma comissão. Nós temos uma missão que é dada pelo rei. Veja que ele não está pedindo por favor, é uma ordem. Então nós devemos cumprir. Agora, na nossa trajetória de pregação, nós vamos nos deparar com todo tipo de situação. Nós nunca vamos cumprir essa missão sendo os chatos. Nunca é por força nem por violência. Sempre com ordem e decência. Nós cumprimos a missão do Mestre fazendo o nosso melhor, conforme o nível de conhecimento e a inspiração que o Espírito Santo nos dá. Não é com uma britadeira que nós vamos quebrar os corações que se tornaram pedras maciças. Não. Vai ser com a voz suave do Espírito Santo, ajudada pela nossa disposição e ousadia de nunca recuar frente a essa missão de ir a todos para pregar o Evangelho. E aqui em Lucas, capítulo 15, durante todo o capítulo 15, Lucas nos traz, na palavra de Jesus, exemplos, por meio de parábolas, nós compreendemos esses exemplos, de situações com as quais nós vamos nos deparar na pregação do Evangelho. Tem gente que já conheceu a palavra e que por algum motivo se perdeu. Tem aquele que nunca conheceu a palavra e, portanto, vai ter que aprender o beabá. E também tem aquele que, embora tenha reconhecido o valor de estar na presença de Deus, por algum motivo decidiu se desviar, se distanciar.
Nós devemos fazer acepção em relação a cada um deles? Dizer, você é culpado por ter se perdido? Ou dizer, você é ignorante por não saber? Nada disso. Nós temos que estar sempre preparados para manusear a boa palavra e tocar no coração da criatura, facilitando o trabalho do Espírito Santo. Então vamos à palavra. Lucas capítulo 15, começa assim, versículo 1. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo. Então aqui nós nos deparamos com a primeira espécie de pessoas. Aqueles que se julgam moralmente superiores. Aqueles que acreditam que sabem mais do que de fato sabem. Às vezes até intelectualmente conhecem, mas o seu comportamento não condiz com o conhecimento que adquiriram. Nunca julgue, meu irmão. Nunca julgue. Aqui Jesus vai mostrar a hipocrisia daqueles que se julgam melhores. Não foi uma nem duas vezes que Jesus nos alertou. Quem precisa de médico são os doentes. Nenhum de nós é santo o suficiente para julgar o pecado alheio. Olhemos para o cisco no nosso olho, não para o travessão no olho do irmão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para então cumprir a sua missão. Portanto, Jesus vai mostrar com esses 3 exemplos que seguirão àqueles que se julgam moralmente superiores que, de fato, a missão ela contempla a todos, independente de quem seja. E ele começa falando sobre uma parábola de pastor. Olha lá. Versículo 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros gostoso, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmão e irmã, existem aquelas pessoas que já estiveram na presença de Deus e que por algum motivo, seja qual for, tenham se desviado. A parábola ela fala de um pastor que tem o seu rebanho. Ele pastoreava o seu rebanho, 100 ovelhas. E uma delas se desviou. Por quê? Sabemos, passou uma borboleta, ela se entusiasmou e desviou o caminho. E depois, quando olhou para trás, não encontrou mais o rebanho e viu que estava sozinho. Qual é o papel de cada um de nós em relação a essas ovelhas perdidas? Procurá-las. Elas não têm culpa. Elas se perderam. Foi um acidente, foi uma fatalidade. Nós vamos atrás. Largamos as outras 99, porque essas já estão no aprisco. E vamos atrás daquela única, que tem todo o valor, que tem todo o direito de ser encontrada. Nessa primeira parábola, Jesus responde aos fariseus e escribas, dizendo, esse publicano, pecador, que você julga que eu me sento à mesa com ele, pois é, eu vim resgatá-lo. Se você garante a tua fé, fique com as 99. Teu lugar já está reservado. Não impeça, meu irmão, da missão ser cumprida. Vai, cumpra aquela missão que Deus te deu. Primeiro conserve a fé no teu coração. Traga a tua casa para a presença de Deus. Ore, busca na palavra e vai atrás das ovelhas perdidas. E aí ele continua. Versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se
arrepende. Esse segundo caso diz respeito àquelas pessoas que simplesmente desconhecem a existência do nosso Deus maravilhoso. Às vezes, obviamente, até sabe, Jesus, quem nunca ouviu falar? A religião, tá, eu sei que existe. Deus, provável até que a pessoa diga, eu creio. Mas, irmão, ela não sabe, ela simplesmente é ignorante. A palavra não a alcançou. Ou por ela não ter dado ouvido, ou porque ninguém ainda se deu ao trabalho de apresentar. Não importa o motivo, mas ela não sabe. Nós não apontamos e julgamos ser ignorante. Nós apresentamos. A dracma aqui é como uma moedinha que nem sabe que existe. Ela não sabe que está perdida, ela simplesmente está perdida. Nós temos que varrer, levantar os móveis, nos dispor ao tempo necessário até encontrá-la e trazê-la. Amém? Nós não vamos olhar para aqueles que não sabem e julgá-los de ignorante. Às vezes, entre os que não sabem, estão heróis da fé. Às vezes, entre os que não sabem, estão pastores, ministros, obreiros, pessoas que vão ganhar inúmeras almas. Irmão, procuremos as dracmas perdidas. Isso faz parte da missão do ID de Cristo. E a terceira parábola, muito conhecida de nós, não vou lê-la completamente, apenas os trechos iniciais e finais. Amém? E diz assim, versículo 11. E disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Irmão, essa daqui é a parábola do filho pródigo, muito conhecida. E ela começa assim, com um filho que morava na casa paterna, que era coproprietário de tudo o que seu pai possuía. Mas que por algum motivo a rebeldia tomou conta do seu coração e ele resolveu ir embora. É diferente da ovelha que se perdeu. A ovelha queria permanecer, mas se perdeu. Nesse caso, esse rapaz ele tinha consciência. Ele tomou a decisão de exigir do pai que antecipasse a sua parte na fazenda, ou seja, a sua herança, com a intenção consciente de ir embora. Tem gente que está na presença de Deus, ou já esteve na presença de Deus, e que por alguma razão que não cabe a mim ou a você julgar, tomou a decisão consciente de que era melhor ir embora. Talvez alguns que viviam em santidade decidiram por experimentar o mundo. Eu vejo muito isso nesse rapaz. É o mais novo. Talvez movido por alguma expectativa de uma vida melhor, mais prazerosa, ele resolveu trocar o certo pelo duvidoso. E a parábola continua mostrando qual é o resultado. O resultado na vida desse rapaz é o resultado de todo aquele que conscientemente decide ir embora. Não vai dar certo. Ele gastou tudo, teve que arrumar um emprego miserável, passou necessidades, até que veio a voz da razão e disse ao seu coração, volta para a casa do seu pai. É ali que você vai encontrar o que você jamais encontrará nesse mundo. E aí, como acontece? Versículo 20, já vamos para o final. 18. Levantar-me-ei, quando ele toma a decisão, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu
seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Irmãos, quando alguém decide ir embora, não é por força nem por violência, mas é com ordem e decência, sempre sabendo que a obra do Espírito nós só somos facilitadores. Nós não prendemos ninguém, nós não amarramos ninguém, como esse pai. Quando o filho pediu para ir embora, ele simplesmente deixou. Tenho absoluta certeza que com o coração apertado, mas ele sabia, não tinha como segurá-lo. Às vezes é necessário que a pessoa faça a sua própria experiência. Mas quando o rapaz voltou a si, tomou a decisão acertada de retornar à casa paterna, ele poderia encontrar duas coisas. E ele esperava encontrar o pior. Esperava encontrar um pai sisudo, amargurado, que no máximo lhe daria um lugar entre os seus servos. Jamais o acolheria de volta como um filho. Afinal, ele decidiu ir embora. Ele fez a sua escolha. Mas esse pai aqui nos mostra a misericórdia de Deus. E quando esse rapaz voltou, ele se surpreendeu com a reação do pai, que correu ao seu encontro, lhe abraçou e mandou trazê-lo de volta. E a parábola continua falando que mandou matar um boi e fazer uma festa. Por que isso? Porque esse pai aqui, ele sabe que o filho havia ido embora e que talvez não voltasse mais. E ao perceber que o filho voltou, ele viu que estava retomando aquela comunhão maravilhosa com a pessoa amada. Então ele não ligou para o que aconteceu. Ele focou no principal. Ele não levou em consideração os recursos perdidos, ou talvez a sua moral de alguma maneira vilipendiada, por um filho rebelde. Não. Ele focou no mais importante. O meu filho poderia não voltar, poderia morrer, poderia sucumbir, mas ele voltou. E esse pai, eu creio, ele orava e ele acreditava no retorno do filho. Por quê? Porque o anel já estava pronto. A roupa estava pronta. A sandália estava pronta. Veja, quando você manda fazer um anel, é preciso tirar a medida do dedo. A roupa, ela tem um tamanho certo. O calçado requer um número. Estava tudo pronto esperando esse rapaz voltar. Esse pai deve nos inspirar, meus irmãos. Nós devemos ser como esse pai em relação àqueles que já estiveram na presença de Deus e por decisão própria resolveram ir embora. Quando esse irmão apontar lá no horizonte, ainda longe da porta da igreja, nós temos que ser aqueles que vão ao seu encontro para abraçá-lo e trazê-lo de volta. Colocar o sapato, a roupa e o anel de dignidade de volta sobre esse irmão. Sem olhar para trás, sem fazer julgamento, sem exigir nada. Apenas cumprindo o ID do nosso Salvador. Amém? Não seja como os fariseus que julgavam Jesus. Seja como esse pastor que buscou a ovelha perdida. Seja como essa mulher que não mediu esforços para encontrar a dracma perdida. E seja como esse pai que não fez cerimônia na recepção do seu filho. E a palavra, nas 3 ocasiões, acaba com festa. Está aqui, versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A festa no céu, meu irmão, quando nós cumprimos o ID de Cristo. Amém?
Deus te abençoe, que essa palavra te inspire a continuar cumprindo a tua missão. Se você ainda não trouxe para si essa missão, que essa palavra ajude o Espírito Santo a convencer o seu coração que você é importante na obra de Deus. Graças a Deus, meu irmão. Fique na paz e até a próxima.